Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Todas as manhãs posso e quero oferecer minha adoração, homenagem e louvor à Santíssima Trindade. Em nome de todas as pessoas, com o poder, a sabedoria e o amor de tua divina vontade, que os adora, os glorifica, os louva e os ama. Uma vez que estes atributos estão sempre em comunicação com o intelecto, a memória e a vontade de todas as criaturas, que eles sintam sempre a minha adoração, a homenagem e louvor fluindo em todas as inteligências das criaturas que estão unidas pela divina vontade. Faze com que elas se sintam o eco de teu próprio poder, sabedoria e amor que os adora, os elogia e os ama. Amém. Então vamos ler um trecho novo, mais um trecho, do volume 13, dia 2 de junho de 1921. Jesus, vindo à Terra, quase nada ou muito pouco disse sobre sua vontade. Então vamos ver o que nós podemos entender do porquê que Jesus não falou absolutamente nada sobre o reino da divina vontade, sobre esse dom da divina vontade, que é uma novidade que vocês com certeza ficam inculcados na onda. Por que surgiu agora, só agora? Então vamos ver por que Jesus diz isso. Eu me senti muito oprimida porque eles me disseram que queriam publicar tudo o que meu doce Jesus havia me mostrado sobre sua vontade mais santa, e a angústia era tão grande que eu também me senti agitada, e meu doce Jesus em meu interior me disse: "Você quer se arbitrar? Lindo isso! Só porque um professor queria ditar uma doutrina para um aluno, a doutrina não pode se tornar pública, ou o bem que pode ser feito com ela. Isso seria absurdo e desagradaria o mestre. E então não há nada de você, mas tudo é minha doutrina. Você não passou de uma escriba. E só porque eu escolhi você, você gostaria de enterrar meus ensinamentos e, portanto, também a minha glória? Mas com tudo isso eu me senti inquieta e meu sempre amável Jesus, saindo de dentro do meu interior, secou meu pescoço com seu braço e, me segurando com força, ele me disse: "Minha amada filha, acalme-se, acalme-se e faça seu Jesus feliz." E eu: "Meu amor, o sacrifício é muito difícil. Só de pensar que tudo que passou entre você e eu deve sair daqui para o mundo, sinto-me morrer e meu coração se parte com dor. Se eu escrevi, era apenas para obedecer e com medo de que você pudesse se arrepender. E agora você vê em que labirinto a obediência me lança. Minha vida, tenha piedade de mim e coloque sua mão sagrada nela." E Jesus: "Minha filha, e se eu quero o sacrifício, você deve estar pronta para fazê-lo, nem deve me negar nada. Agora você deve saber que eu, ao vir à terra, vim manifestar minha doutrina celestial, tornar conhecida minha humanidade, minha pátria e a ordem em que a criatura tinha que manter para alcançar o céu. Em uma palavra, o Evangelho. Mas eu disse quase nada ou muito pouco da minha vontade. Quase voei sobre ela, deixando claro que o que mais importava para mim era a vontade do meu Pai, de seus méritos, de sua altura e grandeza, dos grandes bens que a criatura recebe por viver em minha vontade. Eu não disse quase nada porque a criatura, sendo muito pequena nas coisas celestiais, não teria entendido nada, somente eu a ensinei a orar. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no Pai Nosso, para que você possa conhecer essa minha vontade de amá-lo e fazê-lo e, portanto, receber os bens que ele contém. Agora, o que eu tinha que fazer então, os ensinamentos que tive que dar a todos sobre minha vontade, eu os dei a você. De modo que, tornando-os conhecidos, nada mais é do que compensar o que eu tinha que fazer estando na terra como uma realização da minha vinda. Então você não quer que eu cumpra o propósito da minha vinda à terra? Portanto, deixe comigo, eu vigiarei tudo e arranjo tudo, e você me segue e fica em paz. E vamos para o próximo trecho, já de seguida, 6 de junho de 1921. O maior milagre que Deus pode fazer é que a alma viva do seu Fiat. Eu estava me perdendo na santa vontade, no bem-aventurado Jesus, e pensei: qual deles será maior, mais variado e mais múltiplo, a obra da criação ou a obra redentora? E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a obra redentora é maior, mais variada e múltipla do que a obra da criação. Na verdade, é muito maior.
que todo ato da obra redentora são imensos mares que cercam a obra da criação, cercados pela obra redentora. Agora, quem mora na minha vontade, que leva o meu fiat voluntas para a vida toda, flui nesses imensos mares da obra do Redentor, se espalha e se expande junto, de modo a superar o próprio trabalho da criação. Portanto, somente a vida do meu fiat pode dar verdadeira honra e glória ao trabalho da criação, porque o meu fiat se multiplica, se estende por toda parte, não tem limites. Ao contrário, o trabalho da criação tem seus limites, nem pode ser ampliado mais do que é. Minha filha, o maior milagre que minha onipotência pode realizar é que a alma viva do meu fiat. Parece pouco para você que minha santa, imensa e eterna vontade desça para uma criatura, e juntando minha vontade com a vontade dela, perco em mim e me faço viver de todo o trabalho da criatura, mesmo das menores coisas, de modo que o batimento cardíaco dela, a palavra, o pensamento, o movimento, a respiração são do Deus vivo na criatura. Esconde em si o céu e a terra e aparentemente se vê apenas uma criatura. Maior graça, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica, eu só podia dar meu fiat. Veja, o trabalho da criação é grande, o trabalho da redenção é ainda maior. Meu fiat, fazendo as criaturas viverem na minha vontade, supera os dois, porque na criação meu fiat criou e publicou minhas obras, mas não permaneceu como um centro da vida de todas as coisas criadas. Na redenção, meu fiat permaneceu como centro da vida em minha humanidade, mas não permaneceu como centro da vida das criaturas. De fato, se a vontade deles não se adere à minha, eles tornam vãos os frutos da minha redenção. Em vez disso, com o meu fiat voluntas tua, fazendo a criatura viver em minha vontade, permaneço como centro de vida da criatura e, portanto, repito a você, como em outros momentos, que o meu fiat voluntas será a verdadeira glória da obra da criação e a realização dos copiosos frutos da obra da redenção. Esta é a causa, porque eu não quero mais nada de você além do meu fiat, ser a sua vida, que você não almeje nada além da minha vontade, porque eu quero ser o centro da sua vida. Então, meus irmãos, é muita coisa para a gente pensar referente a esses conteúdos, né? Então vamos lá, com muita força, muita graça do céu, vamos pedir a unção do Teu Espírito Santo, ao Pai Santíssimo, Jesus maravilhoso e sagratíssimo, e a Mãe Santíssima Intercessora, nós pedimos agora, vem Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, iluminai a nossa mente, iluminai o nosso coração, para que possamos agora, na vontade divina, falar em nome de Jesus, que a minha voz seja apenas de Jesus nesse momento. Eu consagro meus atos nesse momento, tudo o que vou dizer, como se fosse o próprio Jesus falando e acrescentando mais conteúdos, para podermos entender o que é viver nessa graça imensa da divina vontade. Jesus, vindo à Terra, quase nada ou muito pouco disse sobre sua vontade. Então ela estava nesse momento aqui, né, preocupada, porque os padres diziam que queriam publicar tudo, né, e publicaram mesmo, mas não chegou até nós aqui no Brasil ainda os livros na nossa mão, mas lá na Itália tem, né? Mas nós vamos pouco a pouco fazendo os PDFs e vamos, né, não ficar atrás, tá? Vamos correr atrás do prejuízo. Quanto antes, porque imagina, 1921 que ela escreveu tudo isso, e a gente está em 2020, 100 anos depois e a gente ainda não sabe, então é muito grave o que a igreja está aguardando, né? Muito grave esse fato da igreja estar guardando esses conteúdos e não divulgando para o mundo inteiro. E se o Brasil, né, não está divulgando, por que não está divulgando? Né? Porque tão pouco se fala, porque somente, né, uma rede de TV, né, fala um pouco, mas bem supérfluo sobre a divina vontade. Eu acho que falam muito supérfluo, né? Não falam assim declaradamente, explicando o que é, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente fazer esse trabalho por Jesus, para Jesus. É Ele quem realmente me levantou para fazer esse trabalho para Ele. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não tenho medo de falar isso, né? Mas Ele me levantou, me deu esse conhecimento para que eu possa ajudar muitas almas a entender aqui no Brasil sobre essa graça, né? Então, por isso que eu fiz esse canal e é com muito amor e carinho, é sem nenhum tipo de vontade de me aparecer, não de forma alguma. Para mim não importa quem eu sou, quem eu fui, quem deixei de ser.
né? O que importa é o que é Jesus e a sua vontade. Somente isso, eu só quero ser uma voz que ecoa para Jesus, uma voz que ele utiliza na terra. Como eu disse desde o começo, a humanidade nossa é dada para Jesus. A gente doa a nossa humanidade para que Jesus continue a sua obra maravilhosa na terra. É isso que eu estou fazendo, nada mais do que isso. Então, ela também estava assim, né? Oprimida porque ela estava preocupada com tudo isso de publicar, ela queria manter a sua reserva, né, com Jesus, a sua intimidade só com ela e Jesus, ela achava muito complicado, né, todo mundo saber o que se passava. Então ele falou para ela: pode parar com isso, né? É muito bonito você querer se proteger, não sei o quê. Não, mas só que um professor te dá uma doutrina, né, para você que é minha aluna, e a doutrina não pode se tornar pública. Né? E o que vai ser feito desse ensinamento, né? Seria absurdo, desagradaria muito o mestre. E então não há nada de você, mas tudo é meu. Você não passou de uma voz, de uma escriba que anotou tudo. Só porque eu escolhi você gostaria de enterrar meus ensinamentos e, portanto, também a minha glória. Né? Jesus está bravo aqui um pouquinho, né? Porque ele não quer que ela, né, se feche nesse conteúdo, não deixe, né, de anotar tudo, que ela não fique evitando de propor isso tudo para o mundo, né? Porque nós precisamos dos conteúdos dela, as Horas da Paixão, né? O livro da Nossa Senhora, os 36 livros dela, do diário dela, tudo traz para nós essa realidade da divina vontade. Então a gente não pode de forma alguma ficar sem isso, né? Foi Jesus que deu para nós através dela. Então a gente agradece de todo o coração nesse momento a Luísa, né? Nesse momento eu quero, Luísa, de todo o meu coração te agradecer pela sua vida, por cada dia que você suspirou em direção a Jesus Cristo, por cada momento da sua vida, desde quando você nasceu, desde quando você foi concebida no seio da sua mãe, até o último momento da sua vida, e principalmente agora na glória que a Senhora está. Intercede por cada um de nós, para que possamos agora dar valor a cada ato seu, ó Santíssima Mãe de Jesus, segunda mãe, a mãe da divina vontade, né? Que Jesus considera ela sua mãe, sua segunda mãe. Então, nossa mãe Luísa, ensina-nos, mãe, a entender esse conteúdo da divina vontade. Eu quero te honrar, né, como Jesus te honrou nesse momento. Então, a senhora nos ajude. Nesse momento eu peço a sua intercessão, ó Santíssima, né, Virgem Santíssima Maria. Peço a intercessão da sua mãe também, da Rainha Mãe, para que possamos entender junto com a Luísa a ajuda dela, entender, compreender tudo isso, né? Não interpretar, mas entender. A gente quer entender, né? Entender juntos, né? De forma alguma quero interpretar nada, porque isso não é a intenção. A intenção aqui é a gente ler esse conteúdo e entender o que Jesus quer falar. Somente isso e partilhar. Somente isso, amém? Então, mas com tudo isso ainda me senti inquieta e meu sempre amado Jesus, saindo de dentro do meu interior, cercou o meu pescoço com o seu braço e me segurando com força ele me disse, mas só que não é violência não, tá? Quem adoraria que Jesus pegasse o braço, pegasse pelo meu pescoço e me abraçasse? Oh, meu Deus do céu. Minha amada filha, calme-se, faça seu Jesus feliz, né? Aí ela disse, meu amor, o sacrifício é muito difícil, só de pensar que tudo que passou entre eu e você deve sair daqui, sinto-me no meu coração se partir de dor. Se eu escrever apenas para te obedecer e com medo de que você pudesse se arrepender, né, de deixar de vir, né, com ela, ficar com ela e tudo mais. E ele fala, minha filha, se eu quero o sacrifício, você deve estar pronta para fazê-lo. Nem deve me negar nada. Agora você deve saber que ao vir à Terra, eu vim manifestar minha doutrina celestial, tornar conhecida a minha humanidade, minha pátria e a ordem que a criatura tinha que manter para alcançar o céu. Em uma palavra, o Evangelho. Então aqui está dizendo aqui. Você deve saber que eu, Jesus, ao vir à Terra, então olha aqui é um fato, vim manifestar minha doutrina celestial. Então ele ensinou pra gente tudo que o Evangelho trouxe para nós, né? Que é a revelação por excelência, né? Não pode ser tirada nenhuma vírgula dessa palavra e a gente não pode também querer mudar nada do que está no Evangelho de forma alguma, porque é a revelação por excelência. Então, tornar conhecida a minha humanidade, ele quis aqui, sua doutrina celestial, tornar conhecida a sua humanidade, a sua pátria, que é o céu, e a ordem que a criatura tinha que manter para alcançar o céu. Então, ele falou tudo que a gente precisa para a gente alcançar o céu está no Evangelho. Pronto. Não tem que dizer, não tem que acrescentar. Mas eu disse quase nada. Aí ele fala, eu disse quase nada e muito pouco da minha vontade. Né? Porque ele ficou constantemente na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo,
a gente meditando junto aqui nesse canal, lendo, né, o livro nesse canal, a gente vê que Jesus claramente, ele não mostrou-se, né, ele não mostrou a sua vontade, ele somente fazia tudo, né, para fazer, o que importava nesse momento era a vontade do Pai. Então, naquele momento era a vontade suprema do Pai, né, dos méritos que ele tinha que alcançar para poder nos redimir, de sua altura e grandeza nos grandes bens que a criatura recebe por viver em minha vontade. Eu não disse quase nada disso. Então, desses méritos, dos méritos de Jesus que nós utilizamos dentro da divina vontade, da sua altura, da grandeza desse dom, né, dos grandes bens que a criatura recebe por viver esse dom na divina vontade, eu não disse quase nada, porque a criatura, sendo ainda muito pequena naquela época, ele fala na vida íntima que ele falava só em parábolas, porque as pessoas eram muito ignorantes, eram pobres, pessoas que sem entendimento nenhum, então ele precisava ensinar muito bem os seus apóstolos, os seus discípulos, né, tudo com parábolas, explicando passo a passo como que era a visão da doutrina celestial dele. Né, coisas simples para o simples, mas ele não podia falar de coisas grandiosas, tanto que ele disse, né, na palavra, disse, olha, muitas coisas eu ainda hei de vos dizer, muita coisa eu deixei de falar para vocês, mas o Espírito Santo virá e falará tudo, completará tudo, né, o que vos falta. Então o Espírito Santo, através da Luísa, veio e nos ajudou a compreender tudo. Estamos agora, pela ação do Espírito Santo, entendendo tudo, buscando entendimento, pedindo a Deus para que nos guie nesses entendimentos, para que ninguém fique sem conhecer essa verdade, né? Ninguém vai poder dizer que não tem uma pessoa que está buscando isso. Se vocês buscarem na internet com todo afinco, vocês vão entender, vocês vão conhecer a divina vontade, vocês vão me achar. Qualquer pessoa pode me encontrar, você pode compartilhar com as pessoas, né? Deixa para mim a responsabilidade de falar, você não precisa ficar falando da divina vontade, simplesmente compartilhe com as pessoas, né? Fala para as pessoas verem o vídeo, tentarem, né, ouvir, né? Insiste, só isso. E você não precisa perder seu tempo tentando explicar. Fala para eles acompanharem, né, o que a gente está explicando, que pouco a pouco eles vão entendendo e assim a gente vai, né? E os livros estão aí à disposição de vocês. Os links é só pedir para mim, eu estou à disposição de vocês para dar todo o conteúdo que precisa ter para entender. Então a criatura, sendo muito pequena nas coisas celestiais, não teria entendido nada. Somente eu a ensinei a orar, né? Ensinou o povo a orar. Pai Nosso, né? A única coisa que ele ensinou era o Pai Nosso. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, né? Fiat, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para que você possa conhecer essa minha vontade de amar, de fazê-lo e, portanto, receber os bens que o Pai contém. Agora, o que eu tinha que fazer então, os ensinamentos que tive que dar a todos sobre a minha vontade, e eu dei agora para você, Luísa. Ele está dizendo aqui, de modo que tornando-os agora conhecidos, nada é mais do que compensar o que eu tinha que fazer estando na terra. Então, eu estou fazendo por meio de você, Luísa, nada mais é do que compensar, né? Compensar o que eu tinha que fazer estando na terra como uma realização da minha vinda, né? Então você não quer que eu cumpra o propósito da minha vinda à terra? Então esse era o propósito da vinda de Jesus à terra, de ensinar a gente a viver como os filhos de Deus. Mas ele não conseguiu terminar. Mas ele disse, vai ter continuação. Vocês serão os meus seguidores, vocês receberão a ação do Espírito Santo, que vai continuar a ação, né, da minha vinda à terra. Portanto, deixe comigo, eu vigiarei tudo e arranjo tudo, você me segue e fique em paz. Então, dizendo para ela assim, olha, eu vou resolver tudo, é eu que vou divulgar isso, é eu que vou fazer. Então, nesse momento, quem está fazendo em mim? Não sou eu, é Jesus, gente. É Jesus que está em mim, falando com vocês sobre a divina vontade, na minha pequenez, na minha miséria, na minha limitação aqui. Se o padre Paulo Ricardo começar a estudar isso, eu tenho certeza, em nome de Jesus, ele deve estar estudando, não é possível que não, demora um pouquinho mesmo para poder eles pegar tudo, mas eu sei que uma hora ele vai divulgar isso no canal dele, na escola dele, eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu rezo todo dia para o padre Paulo Ricardo pegar esse conteúdo da divina vontade e começar a divulgar, porque se esse homem pegar esse conteúdo, o rei da vontade divina, pelo menos no Brasil, é garantido. É garantido, porque esse homem tem poder. Em nome de Jesus. Então, nesse momento, eu faço a oração aqui. Jesus Cristo, em teu nome santíssimo, em teu nome, ó Pai, eu peço pelos méritos da sua santíssima vontade, de tudo que o Senhor realizou na terra. Padre Paulo Ricardo, guarde esse nome,
Guarda esse nome e vai lá agora visitar ele, iluminar ele, faz ele entender, faz ele querer, faz ele desejar, faz ele fazer entender tudo, que em vez de ele ficar falando de outras pessoas, para ele falar do Senhor somente, falar do que o Senhor quer que ele fale, que é da divina vontade, mais nada. Tira a atenção dele das outras coisas, Senhor. Põe ele no foco da divina vontade. Faz ele gastar tempo com esses 36 livros da Luísa. Faz ele divulgar a consagração à divina vontade. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus agora, porque eu por mim mesma não consigo, Jesus. Mas esse homem vai fazer estrago no inferno se ele pegar esse conteúdo. Então, em nome de Jesus, faz agora, Senhor Deus do Universo, desce sobre ele luzes graciosas no Padre Paulo Ricardo e em outros padres, para que eles possam entender. O Padre Eduardo precisa entender um pouquinho mais, mas ele já está idoso, ele tem mais dificuldade, ele está tentando, mas ele não está conseguindo, Jesus, falar com claridade o que é o reino da divina vontade, com muita clareza. Então, visita ele também, trazendo para ele luzes, graças também sobre ele, sobre todos da século XXI também, para que eles possam também, com o canal que eles têm mais canal ainda do que o Padre Paulo Ricardo. Mas o entendimento ainda está um pouquinho, limitado. Não sei qual é o medo, qual é a dificuldade de pegar esses livros, esmiuçar isso na televisão, fazer um programa só para falar sobre isso, todos os dias, sem parar. Eu não sei por que eles estão limitados, mas em nome de Jesus faz acontecer o seu milagre, esse milagre. Eu creio de todo o meu coração que milagres vão acontecer. Eu creio em nome de Jesus que essa divina vontade vai se expandir nesse Brasil inteirinho, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Então vamos pro próximo conteúdo aqui. O amor, o maior milagre que Deus pode fazer é que a alma viva de seu filho. Eu estava me perdendo na santa vontade do meu bem-aventurado Jesus e pensei, qual deles será maior, mais variado e mais múltiplo, que a obra da redenção ou a obra a obra da criação ou a obra redentora? Então olha que interessante. Ela estava se perdendo na vontade divina, conversando, lembrando de tudo que Jesus tinha falado e tudo mais. E ela perguntou-se, qual será maior, a obra da criação ou a obra da redenção? Olha que interessante. E a obra da criação é grande, hein? Gigantesca. Não tem, uma coisa infinita. E a redentora, a gente querer entender sobre isso, a salvação é muito maior. Ele mesmo disse, vamos lá. A obra redentora é maior, mais variada e múltipla do que a obra da criação. Na verdade, é muito maior, Jesus falando que todo o ato da obra redentora são imensos mares que cercam a obra da criação, cercados pela obra redentora. Então, interessante, a obra redentora de Jesus, a cruz de Cristo, a vinda dele para a terra, a vida dele aqui na terra, o sacrifício na cruz, ressurreição e morte, é tudo, é o que gerou a salvação pra gente. É o que fez expandir, da criação à eternidade. Sem a obra da redenção, a eternidade que a gente merece, que a gente precisa, que a gente recebeu, sem merecimento algum, pela graça da graça de Deus, por única vontade de Jesus Cristo e do Pai, da Santíssima Trindade, que nos se uniu junto com a Santíssima Virgem Maria, todos eles trabalhando eficazmente para esse fim. Então não tem tamanho esse dom maravilhoso da obra redentora de Deus. Então precisamos entender que isso é um fato, ponto final, é fácil compreender isso, Agora, quem mora na minha vontade, aí vem um detalhe interessante, quem mora na minha vontade, que leva o meu fiat voluntas, faça a vontade de Deus, para a sua vida toda, flui nesses imensos mares da obra do Redentor, se espalha e se expande junto. Isso é sobrenatural, é espiritual. A gente não tem compreensão, a nossa compreensão limitada não consegue vislumbrar esse efeito. A gente não vê luzes, como eu disse, a gente não vê raios acontecendo ao nosso redor, a gente não se vê iluminado, porque para poder ver assim, a gente tinha que estar iluminado, sabe? Com uma auréola na cabeça. Para poder Jesus revelar quem são os filhos da divina vontade, seria muito fácil se ele fizesse os nossos rostos brilharem, como o rosto dele brilhou, como ele brilhou inteirinho na transfiguração, mas não acontece. Nós somos pessoas muito comuns, simples, seres criados à imagem e semelhança de Deus, que querem viver dentro da vontade de Jesus, na vontade divina. Então, que é a vontade de Jesus, principalmente, que é a vontade da Santíssima Trindade. Então, essa obra, esses mares da obra
do Redentor se espalha e se expande junto, de modo a superar o trabalho da criação. Portanto, somente a vida do meu Fiat pode dar verdadeira honra e glória ao trabalho da criação. Porque o meu Fiat se multiplica, se estende por toda parte e não tem limites. Ao contrário, o trabalho da criação tem os seus limites. Nem pode ser ampliado mais do que é. Olha que interessante, o trabalho da criação tem seus limites. Ele que diz, não sou eu. Nem pode ser ampliado mais do que é. Interessante isso. Minha filha, o maior milagre que minha onipotência pode realizar é a alma que vive da minha vontade, no meu Fiat. Parece pouco para você que minha santa, imensa e eterna vontade desça para uma criatura. Isso que a gente tem que pensar. A vontade de Deus desça numa pessoa e junta a vontade dele com a minha vontade humana. Ele perde-se nele, perco em mim e me faço viver em todo o trabalho da criatura. Então imagina, você está fazendo qualquer coisa aqui agora na sua casa, escovando o dente, conversando, né? Você está no banheiro, você está em qualquer lugar, você está na cozinha, você está na sua casa, na sala, você está assistindo televisão, você está andando na rua, você está no futebol, você está no seu trabalho trabalhando, você está comprando coisa no supermercado, você está dirigindo o seu carro e Jesus está dentro de você. Ele está vivendo tudo isso, se perde em você, unindo a vontade dele com a sua vontade, imagina. Aí você fala assim, mas Jesus não andava de carro, ele não dirigia, como que é isso, como que eu vou fazer, tal. Mas não se preocupa, todas as suas obras, tudo que você faz, para a glória de Deus, dentro da vontade de Deus, ele está vivendo em você. Me faço viver em todo o trabalho da criatura, mesmo nas menores coisas. De modo que o batimento cardíaco seu, a sua palavra que você diz, o pensamento, o movimento, a sua respiração são do Deus vivo na criatura. Esconde em si o céu e a terra. Você tem dentro de você o céu e a terra. E aparente se vê uma simples pessoa. Como pode isso? É muito sobrenatural. É muito espiritual. É uma grandeza que a gente não tem entendimento ainda. A gente não alcança isso, né? Mas a gente vai compreender. Aí tem uma profecia, que eu não sei se é verdade, mas é interessante, eu achei legal isso, sabe? De um homem que ele teve dormiu e ele sonhou, ele foi lá no futuro, 3.000 anos à frente, né? E ele revelou tudo, voltou e revelou tudo, né? Não sei se ele estava em coma, alguma coisa assim, não lembro direito os detalhes. Mas aí, no meio disso tudo, ele falando tudo o que aconteceu no futuro, que ele viu, que ele recebeu essa profecia, não sei quem foi, se foi o Espírito Santo que deu para ele, a gente tem que ficar atento na ação do Espírito Santo, tá? Ele tá constantemente agindo no mundo, né? De várias formas, então a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, ligando os pontos com as coisas que a gente está ouvindo, a gente está estudando de Jesus, né? Mas assim, eu achei interessante, pode ser que não tenha nada a ver, mas ele mostrou que no futuro próximo, vai ter um momento em que vai ter um crescimento espiritual muito grande, que vai ter um boom espiritual das criaturas. E aí eu liguei, falei, será que é o dom da divina vontade que vai ter expandido e Jesus já vai ter trazido o reino dele, né? E aí falou que vai ter um tempo de muita paz nesse período, de muita felicidade, não sei, ele falou muita coisa, né, bonita assim. E aí eu não sei se vocês querem ver esse vídeo, eu achei interessante ver isso. E aí me deu mais esperança mesmo, né? De que isso é real, de que isso vai acontecer, né? Pode ser que demore 1000 anos para essa divina vontade, sim, alcançar o objetivo total, né, da vinda do reino de Deus, mas não importa. Importa que eu vivo hoje, em 2020, não vou estar vivendo no ano 3000, né? Mas eu quero deixar para quem viver no ano 3000 o conteúdo, né? Para você que vai viver no ano 2200, esse conteúdo, né? Se Deus permitir que chegue até essas pessoas, esses áudios, esse material que eu estou produzindo. Então, eu espero a Deus que chegue, né? Não tem conteúdo do Santo Agostinho lá de não sei quanto tempo e chegou até nós. Então, eu espero que Deus possa utilizar de uma simples serva que simplesmente só está dando a sua humanidade para Jesus, dentro da divina vontade, para que Ele habite em mim, fale através da minha boca, né? Respire em mim, né? Os meus batimentos cardíacos sejam os dele junto com os meus.
A palavra que eu diga seja dele, o pensamento que eu estou tendo seja dele, o movimento, a respiração sejam do Deus vivo em mim, que esconde-se em mim agora o céu e a terra, e aparentemente vocês só vão ouvir a minha voz de uma simples dona de casa, doméstica, né, que trabalha com esposo, que é uma catequista, que é uma ministra de música na igreja, né, e que, né, simplesmente uma devota grandiosíssima da graça de Deus, uma consagrada à escravidão a Nossa Senhora e assim tudo mais, e a gente vivendo nessa graça infinita da divina vontade, que é o que eu mais quero na minha vida, né, uma seguidora, uma ministra, uma secretária da misericórdia, não sou ministra da Eucaristia, mas uma secretária da misericórdia, uma ministra de música, uma ministra de pregação, Deus colocando a gente, né, no caminho da sua santificação. A maior glória, maior graça, prodígio mais portentoso, santidade mais heróica, eu só podia dar meu Fiat. Veja, o trabalho da criação é grande, o trabalho da redenção é maior ainda. O meu Fiat, fazendo a criatura viver em minha vontade, supera os dois. Uau! Veja, o trabalho da criação é grande, o trabalho da redenção é ainda maior. Mas o meu Fiat, fazendo a criatura viver em minha vontade, supera a obra da criação e supera a obra da redenção. Uau! Uau! Imagina, gente! Essa obra de entrar dentro de você, de assumir a sua vida, de fazer você dar a sua vontade para Ele, é muito maior do que tudo, até mesmo da própria cruz de Cristo. É muito grande isso. Então, por isso que o Padre Paulo Ricardo e outros padres precisam nos ajudar, né? Desculpa falar o nome dele, mas eu gosto muito dele, rezo por ele todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que dê muita graça, muita saúde, muita força, muita graça, muita iluminação, não só para ele, mas para todos, e que surja outros e outros no futuro que possam ser, né, tão ousados e corajosos como eles são. Porque na criação meu Fiat criou e publicou minhas obras, mas não permaneceu como centro da vida nas coisas criadas. Na redenção meu Fiat permaneceu como centro da vida em minha humanidade, mas não permaneceu como centro da vida das criaturas. Então olha só, na redenção meu Fiat, minha vontade, permaneceu como centro da vida da minha humanidade. Né? Ficou constante ali na vida interior de Jesus, a vontade dele, né? O desejo de glorificar o Pai, a salvação das almas, que é o principal da divina vontade, é isso. Mas não permaneceu como centro da vida das criaturas. Né? As criaturas não estão nem aí, ó, em glorificar o Pai e em fazer as coisas pela salvação das almas. Não estão nem aí, não estão doando a sua vida, não estão entregando a sua vida de verdade. Mesmo os religiosos, mesmo os padres, por mais que façam, eles não estão dentro da vontade divina. Quando estão fazendo fora da vontade divina, ligados ainda à sua própria vontade humana, separados de viver essa realidade. De fato, se a vontade deles não se adere à minha, eles tornam vãos os frutos da minha redenção. Olha que forte isso. Se a vontade do ser humano não se adere à minha vontade, eles tornam vãos os frutos da minha redenção. É muito grave isso, gente, que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo nesse momento, né? Ainda mais depois que já tem o conteúdo da divina vontade disponível pra gente, né? E muita gente não conhece, muita gente não sabe, né, do que é isso. Então, quantos fatos, quantos atos estão sendo vãos? Quantos frutos que estão sendo desperdiçados, quantas graças e luzes estão sendo perdidas porque não se divulga esse conteúdo. Então é muito grave, então a gente precisa urgentemente parar tudo na nossa vida para a gente realizar isso. Eu queria muito, né? Queria muito não ter que dormir mais, sabe? Pra gente poder dedicar isso mais tempo e tal. E eu peço a Deus isso. Peço a Deus para que me ajude, para que eu possa cada vez mais não viver intermitente o dom da divina vontade, mas que eu possa viver integralmente, para que eu possa não dormir mais e somente ser como ele vivia, né? Descansar um pouquinho e já estar disponível novamente para viver essa vida na divina vontade, gastando o resto da minha vida, né? Tenho 40 anos, o resto dos meus 40 anos que Deus permitir para mim viver, para que eu possa dar todinho, né, inteirinho para a divina vontade, para que possa compensar os anos que eu não dei, né? Eu peço para Deus que a cada nesses 40 anos próximos que eu vou viver em nome de Jesus, se for da vontade dele, que esses dias possam
compensar os dias que eu não vivi na divina vontade. Eu peço muito para Deus isso. Deus possa realmente, em meio a essa graça imensa agora, né, me ajudar nesse portento, nessa graça, nesse anelo que eu estou pedindo a Ele, esse desejo fortíssimo de dar tudo o que sou e tenho, de todos os meus dias, de todos os momentos. No dia que eu fiz 40 anos, eu consagrei toda a minha vida para a divina vontade a partir desse tempo. Falei para Jesus que novo tempo tinha começado na minha vida, que o resto morreu, que tudo que eu vivi fora da vontade de Deus estava perdido, né, dentro da divina vontade dele, que ele pudesse, né, santificar tudo que eu vivi através dos dias que eu viverei na divina vontade. Então eu peço a Deus nesse momento por isso, né, junto com vocês, e peço para que vocês também tenham esse desejo no coração forte de viver essa realidade. Rezem as horas da paixão diariamente, né? Eu falei para Jesus, eu vou rezar as horas da paixão a toda a minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha vida até o último dia, se Deus permitir. Não vou largar desse livro, não vou largar dessas orações, que eu decore elas. Cada hora da paixão eu possa decorar aquelas orações, possa decorar aquelas reflexões práticas e colocar na minha vida cada palavra, cada conteúdo que é para viver a divina vontade através daquele conteúdo. É o maior atributo de todos, é o maior instrumento para quem quer viver a divina vontade, é as horas da paixão. Se você não meditar todos os dias as horas da paixão, você não consegue compreender e o Espírito Santo não entra com todo o poder para agir dentro de você. Então você precisa se concentrar em viver essa realidade, colocando as horas da paixão diariamente, o relógio vivo ser constante, apesar do estudo que você está fazendo. Amém? Então vamos lá. Esta é a causa porque eu não quero mais nada de você além do meu fit. Ser sua vida. Que você não almeje mais nada além da minha vontade, porque eu quero ser o centro da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você fica vendo conteúdos de outras pessoas, se vocês ficam vendo notícias, se vocês ficam vendo mensagens, se vocês ficam ouvindo, né, coisas que não é da vontade de Deus, acabou. Eu peço para que vocês se concentrem, em nome de Jesus, a viver somente para entender o que é a divina vontade. Os livros estão à disposição de vocês. Gastem todas as horas de lazer que vocês têm, até as horas que vocês não têm, para compreender esse conteúdo e para viverem isso profundamente. Não se preocupem em divulgar, assim, de falar com as pessoas, de levar para o pai de vocês, né? Não se preocupem com isso. Deus vai indicar o caminho, Deus vai mostrar para vocês a hora certa de falar sobre isso. Não é essa a intenção nesse momento. Se você não conhece a divina vontade, a primeira coisa que você tem que fazer é estudá-la. Tudo primeiro. Tudo. Fazer a consagração, ler todos os dias, meditar cada detalhe, ouvir esses áudios que eu estou produzindo, né? Conversar comigo se você tiver dúvida, procurar entender. Se o seu pároco, se o seu padre fala, né, não sabe, não adianta chorar, não adianta berrar, não adianta. Você tem que saber. Você tem que saber. Foi para você que chegou esse conteúdo, foi para você que chegou esse áudio, foi você que ouviu agora, não foi outra pessoa. Para de pensar que é os outros que têm que fazer isso, é você. Jesus, ele quer que eu fale isso para você, meu irmão, minha irmã. É para você, é só para você que está trazendo esse conteúdo hoje. Ele não quer que você se preocupe com mais nada, somente com você fazendo o que ele quer. O resto, ele vai consertando, ele vai fazendo através de você. A divina vontade é poderosíssima sobre você que está entendendo. Sobre os outros que não sabem de nada, vai demorar demais para eles chegarem perto do que você já entendeu. Então, minha irmã, meu irmão, por favor, não fique preocupado em divulgar. Não fique preocupado em falar com as pessoas sobre isso. Se vocês querem conversar, conversem comigo, estou à disposição. Mande áudio para mim, mande bastante conteúdo que eu vou ouvir tudo, eu vou explicar para vocês o quanto precisar, amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat.